Eu queria trazer uma pequena palavra para a gente compartilhar esta manhã, deste domingo, começando a semana, elevando as premissas a Deus, as nossas premissas, os nossos pensamentos, nossas orações a Deus. Serei breve nas minhas considerações. Eu tenho um texto bastante conhecido da igreja em Josué, no capítulo 14. Inclusive, acredito que o pastor Fábio e Miriam já tenham se debruçado muito nesse texto, até porque um dos filhos se chama Caleb, não é isso, pastor? E eu serei breve nas minhas considerações aqui da. Então, eu posso começar tranquilo. Então, assim, na realidade, eu queria compartilhar esse texto, porque já fazia alguns dias que a gente vem, eu e Raquel, a gente vem orando nesse sentido, a gente faz nosso culto doméstico. E parece que nessa pandemia a gente intensificou mais esse culto doméstico na nossa casa, porque pela necessidade e também pelo aconchego. Inclusive, a gente está trabalhando em casa e termina a gente fazendo isso. Então, assim, eu queria compartilhar. Eu coloquei um tema que nossa força deve estar em Deus, e eu queria ler alguns versículos lá em Josué, no capítulo 14, no versículo de 6 a 13, tá? Que diz assim a palavra de Deus: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, o filho de Jefoné, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte, e ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal agora é a mesma, para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para o desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, o filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Maravilhoso Deus, amado da nossa alma, Senhor da glória, abençoa a nossa vida, cada família aqui presente, cada membro dessa comunidade, Senhor. Fala conosco, Pai. Eis-me aqui, Deus amado. Aplica a tua palavra em nossos corações. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Meus queridos, eu queria compartilhar aqui brevemente essa palavra, nessa fase que a gente tem passado, que a nossa força deve estar em Deus. Quando eu falo força, eu enfatizo aqui, eu reforço aqui a força, não a força do braço, não a força do bolso, não a força da economia, não a força da influência, mas sim a força da fé, a força da crença, a força de que dependemos de Deus para termos as vitórias. Não são dias fáceis, mas eu lembro de tantos percalços que já passamos e que o povo de Deus passou, as promessas continuam de pé, né? Independente do tempo. Eu não vou perguntar aqui a idade de ninguém, viu, Júlia, Leonardo, Taiser, né? Janilson, não vou perguntar aqui a idade de ninguém, mas naquela época Caleb tinha 40 anos quando recebeu a promessa, e 45 anos depois a promessa estava de pé, né? Então, assim, independente do tempo, né? Você pode estar esperando alguma coisa, alguma resposta, algum algum sinal da parte de Deus que pode vir amanhã, pode vir daqui a pouco, pode vir daqui a um ano, eu não sei. Eu só sei que a promessa ela está de pé, né? Inclusive,
o livro de Josué, após o Pentateuco, o livro de Josué é o primeiro livro histórico que a Bíblia começa a retratar aí da parte histórica e registra justamente isso, a fidelidade de Deus, independente dos dias, independente dos tempos, independente das crises, mas a fidelidade de Deus e o cumprimento nas suas promessas, independente das circunstâncias, Deus realmente faz essa diferença. E na vida de Caleb não foi diferente, né? Caleb, o tempo está um pouquinho curto, mas eu queria depois que você lesse lá, eu acho que em Números, né, pastor? Em Números 13, dentro do Pentateuco, Caleb conheceu pessoalmente a Moisés, ele ouviu da promessa, ele inclusive, não foi fácil para ele, inclusive teve um estresse dos 12 homens, dos 12 líderes, dos 12 espias que Moisés determinou que fossem observar a terra, trazer informações preciosas, inclusive, aí eu sou suspeito em falar, viu, pastor, de cachos de uva que trouxeram, de romãs que viram, de figos que provaram, né? E quando trouxeram para Moisés, né, viram lá, poxa, a terra é boa, mas os 10 homens que foram com eles realmente desesperaram o povo, desmotivaram o povo. E aí, trazendo um pouquinho para os dias atuais, é o que a gente vê. Se a gente lê a CNN Internacional, a TV Globo, nem se fala aqui no Brasil, e tantas outras notícias que chegam que são desesperadoras, que são desestimuladoras. Mas aí eu queria enquadrar a esta comunidade tão preciosa, que a gente se enquadre na visão desses dois homens, né, de Josué e de Caleb, que não podemos ir como a maioria muitas vezes vai nas informações. Eu sou professor e sempre digo aos meus alunos assim, a gente tem que filtrar as observações e temos que ler várias referências do mesmo tema para entender e compreender e montar a nossa observação, montar a sua visão de mundo. Então, é nesse sentido que eu queria trazer para a igreja hoje, trazer para a comunidade essa percepção que Caleb teve junto com Josué naquela época. E lá em Números fala, depois vocês podem ler, acho, se eu não me engano, é o capítulo 13, versículo 30, que Caleb fez calar o povo, né? Teve um embate, vamos dizer assim, um embate com relação ao povo, e Caleb tentando dizer, vamos subir animosamente, vamos povoar, vamos realmente assumir esse compromisso com a promessa de Deus e fazer, possuir essa herança da terra. E mesmo assim o povo não quis. Nesse intervalo, aí é onde Deus entra com a intervenção. Através de Moisés, Deus interviu na tenda para que realmente pudesse perceber essa promessa, porque o povo estava sem força, o povo estava sem fé, o povo estava sem visão, né? Inclusive chegaram até a pensar em voltar para o Egito. Eu não entendo, rapaz. Aqui para nós, pastor, o povo é trabalhoso, independente dos tempos, porque, meu Deus do céu, o que viram Moisés fazer na questão do mar se abrir, dos alimentos chegarem no deserto, da rocha sair água, e ainda assim, depois que passar todo esse tempo, e por um momento, por ver alguns gigantes, ainda pensaram em voltar para o Egito, poxa, mas aí quero novamente convocar essa visão de Caleb, essa visão de Josué, para que realmente a gente possa dizer assim, não, devemos procurar força, devemos elevar a nossa mente, que seja de uma forma racional, de uma forma espiritual, para um cumprimento da promessa de Deus, né? Então, há quem diga que a ausência de fé, ela nos condena. Então, Paulo já até falava na questão, então a gente tem que ter fé, independente dos tempos, a gente tem que ter fé através aí dessas experiências bíblicas e experiências como o pastor sempre está falando. Eu já sempre está mandando um videozinho aqui para Raquel. Depois, daqui a pouco, a gente vai conhecer ela, minha esposa. A gente sempre está acompanhando. E são homens de Deus que a gente precisa realmente ter essa visão, ter essa referência. E, por fim, irmãos, eu queria finalizar lembrando 3 coisas que nos remetem a Deus, no sentido aí da vivência dessa força, porque lá em Neemias fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando eu coloquei nesse tema assim, poxa Deus, o que eu queria, que o Senhor quer que eu fale
a igreja amanhã, nesse domingo, e Deus diz assim, lembra das promessas, porque os dias são difíceis, mas lembra das promessas, porque a promessa está de pé. E aí, nessa primeira coisa que eu queria enfatizar, temos uma promessa de estarmos com Deus. Então, quando Paulo fala lá se eu não me engano, é 2 Coríntios 4:17, da nossa leve e momentânea tribulação, né, que existe um peso de glória, Paulo já previa isso. Então, ninguém está aqui para estar de férias. Realmente, são dias difíceis, mas a promessa está de pé. Tá? Então, esse era o primeiro ponto que eu queria aqui registrar essa manhã. O nosso segundo ponto seria com relação à questão da bênção do Senhor. Lá no próprio versículo, no versículo 13, quando Caleb, já nos seus 85 anos, claro que antigamente a longevidade aí passava um pouco mais de 100 anos, 120 anos, mas ele estava vigoroso, ele estava forte, ele estava esperançoso. E ele chegou para Josué, vem cá, ó, lá no primeiro, conjecturando, viu, irmão, no primeiro capítulo, lá Deus diz assim no versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, sob o juramento que prometi a teus pais. Então, Caleb lembra Josué, tu tem uma promessa de Deus na tua vida, de abençoar a nossa vida. E aí, no versículo 13, Josué, antes vamos dizer assim, oficializar essa doação, essa herança da parte de Deus a Caleb, que Caleb fazia parte de uma das tribos que era Judá, Caleb o abençoou. Eu achei tão interessante esse versículo, pastor, que antes de começar a oficialização, de registrar o terreno, comprar casa, né, fazer planos, né, ou seja, antes de tudo isso, um ato bem interessante que Josué fez para Caleb. Josué o abençoou. Então, assim, Deus está abençoando a tua casa, Deus está abençoando a tua família, Deus está abençoando os teus negócios, Deus está abençoando os teus sonhos. Antes de serem concretizados, Deus já liberou essa bênção na tua vida. Então, é esse o segundo registro que eu queria fazer esta manhã, porque temos uma promessa, temos a bênção de Deus. Né? E, por fim, o terceiro que eu quero encerrar aqui, que eu não quero me alongar, pastor, para cumprir a sua orientação dos minutos, né? Eu quero registrar o terceiro, e não menos ou mais importante, mas o mais diferenciador nos dias atuais, a presença de Deus. Né? Então, não adianta termos uma promessa, não adianta termos uma bênção, e não termos a presença de Deus. Então, se a gente tem a promessa, se a gente tem uma bênção, e por fim, e acima de tudo isso, ou abaixo de tudo isso, como um lastro, como uma base de uma casa, nós temos a presença de Deus, as coisas nós iremos atravessar. Né? Porque a presença de Deus, através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, porque nós somos templo dele, nosso nome está escrito no livro da vida, e a gente tem que fazer louvar isso, fazer isso, colocar isso em prática. Né? Isto nos impele, isso nos impulsiona, né, a prosseguir, isso nos impulsiona a crer, isso nos impulsiona a lutar e, principalmente, isso nos impulsiona a perseverar com Deus. Então, são essas atitudes que Caleb teve e que eu me lembrei que Hebron é o grupo que nós fazemos parte, e eu me lembrei daquela palavra. E que depois de tanto tempo, depois de tantos anos, Caleb não perdeu suas forças. Caleb não perdeu a visão da promessa. Caleb sabia que tinha uma bênção de Deus esperando ele a ser cumprida. E no final de tudo, e durante todo esse tempo, ele não perdeu a presença de Deus na vida dele. Então, pastor, é nesse contexto que eu queria encerrar e deixar essa pequena palavra, essa pequena meditação, que de fato aí nós estamos vivendo uma situação atípica na nossa geração. Acho que a gente nunca tinha vivido isso, né? Mas eu sempre gosto de dizer assim, de um limão se faz uma limonada. Então, eu acredito que Jesus está voltando, eu acredito que a nossa visão tem que ser cristocêntrica,
E nessa circunstância toda, Deus está preparando a sua igreja, está aperfeiçoando, está lembrando da promessa, está lembrando da bênção e está avisando para que possamos, através desses tempos difíceis, perseverar em seguir ao Senhor. Então, eu queria agradecer a confiança, agradecer o convite e dizer que estamos à disposição aqui no Brasil. Já estivemos em Portugal algumas vezes, a trabalho e também em viagem, inclusive Cleônia, que foi nossa conterrânea lá da Igreja Presbiteriana em Campina Grande, que mora em Sintra, se eu não me engano, né? Já está lá. A gente já esteve lá com Raquel, visitando ela algumas vezes. É muito feliz. E claro que, apesar desses tempos aí remotos, mas a gente torce por tempos presenciais, para que a gente possa voltar e também rever e revê-los aí, conhecer alguns de vocês. Eu agradeço e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu queria orar nesse momento, para a gente encerrar essa parte formal e dizer que até aqui tem nos ajudado o Senhor. Maravilhoso Deus, amado Pai, Senhor da glória, obrigado por tua fidelidade na nossa vida, Pai. Nos lembra, Senhor, da promessa que tu tens, Senhor, para conosco, Pai. Lembra, Senhor, da bênção, assim como Josué fez com Caleb, o abençoou, Senhor. Abençoa cada família aqui representada, cada pessoa, Pai, que vive, que eu não sei como está, como tem passado, mas que tu tens sustentado, Pai amado. Abençoa ele, Pai, como Josué abençoa Caleb, abençoa ela, Pai, cada pessoa aqui representada, Pai amado. Toma frente, Deus. E por fim, Senhor, na tua presença, Senhor, nos conduz, Pai. Ó Deus, na tua presença, Senhor, nos orienta, Pai. Assim como o Salmo 32, no versículo 8, que diz: Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Aplica, Deus, a tua palavra em nossos corações, nos dá conselho, Pai, nos orienta, nos dá sabedoria nas nossas decisões. Toma a nossa frente, Pai. Abençoa a nossa família, Pai. Alarga as tendas, Senhor amado. Te louvamos por tudo, Deus. Te agradecemos, Senhor, porque antes de falar com eles, tu tem falado comigo, Pai amado. Nos ajuda, Senhor. Obrigado por tua fidelidade. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.